Boa tarde, meus amigos. Hoje eu estou aqui para falar da Mazé. E é tão fácil falar da Mazé, nossa amiga. Eu digo nossa amiga porque ela se tornou amiga de todos, envolvidos com a Casa do Poeta, com a Academia de Letras, com poesia, com escritos e os outros amigos que ela já trazia, né, pela vida fora. Conhecer a Mazé para mim foi um presente. Um presente que eu recebi do céu, um presente que veio lá do infinito, porque conhecer a Mazé, eu acho que eu fiquei melhor, eu passei a ser melhor como ser humano, como gente. Ela só me enriqueceu, ela só me ajudou a ser melhor. Certo dia o Celso me ligou, o Celso, presidente da Casa do Poeta, ele me ligou e falou para mim assim: Sônia, estou precisando de alguém que faça uma visita. Uma senhora, né, entrou em contato com a Casa do Poeta e ela disse que escreve bastante, tem muitos escritos, tem muitos cadernos de poesias e ela gostaria de saber mais sobre a Casa do Poeta, né? Você não iria lá fazer uma visita para essa senhora? Na mesma hora eu falei para o Celso: claro, vou com o maior prazer, sem problema. Ele me passou o endereço, naquele mesmo dia eu liguei para a tal senhora, conversei com ela, me identifiquei, marcamos uma visita, ela ficou muito contente, muito feliz por a Casa do Poeta ter retornado, né? E ficou combinado. E numa tarde eu cheguei à casa da Mazé. Ela veio me receber no portão, sorridente, porque o sorriso no rosto da Mazé era uma marca dela, uma marca registrada dela, né? E então ela me acompanhou, fomos até a sala, me levou até a sala, onde já haviam muitos cadernos em cima do sofá, muitas folhas, muitos papéis, e ela foi mostrando aquilo tudo, me abrindo, me botando a par das coisas que ela escrevia. E sentou ao meu lado e começou a conversar, a falar da sua vida. A Mazé tinha uma vida riquíssima, eram muitas histórias que ela contava. E ela também dizia que ela contava as histórias dos antepassados, né? Que ela era eles eram de origem nobre africana. E ela contava essas histórias para a gente com uma naturalidade, uma coisa que parecia que tinha acontecido ontem para ela, né? Na verdade, a Mazé era uma princesa de origem africana, né? Então, ali, conversa vai, conversa vem, abre um caderno e abre outra folha e lê, enfim. Eu me vi ali, de repente, diante de como se tivesse aberto diante de mim um tesouro. Um tesouro de pedras preciosas, de pedras de todos os tipos, de cores e reluzentes e brilhos. Sim, é assim que eu me vi diante dos escritos da Mazé. Era como se tivesse diante de mim um tesouro. E era um tesouro, realmente. Aquela mulher escrevia muito. E ela escrevia com sensibilidade, ela escrevia com talento, ela escrevia com sabedoria. Ela era moderna, ela era antenada, não tinha assunto que ela não colocava ali nos poemas dela, nas poesias, nos escritos, nas frases, e tudo muito atual. Então, a Mazé era uma pessoa que ela nasceu para escrever. Não era dom, não era só dom, ela nasceu para escrever, Eu vi naquele momento, entre aquelas folhas, aqueles cadernos todos, como se eu estivesse diante de uma mulher que ela trazia dentro de si uma fonte inesgotável de poemas, de frases, de histórias, de escritos, e aquilo jorrava de dentro dela, e ela tinha que passar para o papel, ela tinha que escrever, onde desse um pedacinho de uma folha dobrada que estava ali, ela corria e colocava aquela inspiração.
É assim que eu via Mazé. De dentro dela jorrava uma fonte inesgotável de escritos. Uma maravilha, uma coisa assim impressionante. Então, conhecer a Mazé foi assim um presente, né? Essa foi a minha primeira visita. Depois foi a Ludmar, que foi quem ajudou a Mazé a organizar todo aquele acervo que ela tinha, né? Todos os seus escritos, todos os cadernos, e a Ludmar ia lá para organizar e cada vez chegava mais cadernos que ela trazia, enfim, mas essa era a Mazé, né? Depois dessa minha visita, eu fui em outras vezes com outros amigos e passávamos a tarde cantando. Quando eu levava o violão, a gente cantava, recitava poesia e tomava cafezinho com os salgadinhos que ela fazia, que eram maravilhosos. E a vida com a Mazé, conviver com a Mazé foi isso. Ela era uma pessoa linda, linda. A Mazé era uma pessoa preciosa. Eu acho que essa é a palavra que define a Mazé. A Mazé era uma pessoa preciosa, né? Então, desse dia em diante, depois de muitas visitas e muitos saraus que ela frequentou também, ela foi em alguns eventos, nós conseguimos tirar a Mazé de dentro das 4 paredes dela, né? Para trazer aqueles escritos todos e mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que a Mazé existia, que a Mazé escrevia. E olha que escritora que estava escondida entre aquelas 4 paredes, né? Eu vou falar sobre a última visita que eu fiz à casa da Mazé. O último encontro com a Mazé. Naquela tarde nós conversamos bastante, falamos de poesia, tomamos café, lanchamos. Eu tinha levado 2 presentes para a Mazé. Um presente tinha nada mais, nada menos que quase 50 anos. Tinha 40 e poucos anos. Era um chale branco. Esse chale, na época que eu fiz 2 chales. Um chale azul royal para minha mãe, que assim que terminou, a minha mãe começou a usar e usou até o fim da vida dela. E esse chale branco, que eu fiz no pretexto de fazer para mim. Só que eu não usava chale. Mas eu não sei por que eu fiz aquele chale. Quer dizer, lá em cima já tinha destinado para quem seria esse chale. Mas eu não sabia, eu fiz o chale, guardei numa caixa, embalei num plástico para não amarelar e ficou guardado durante anos. Toda vez que eu ia arrumar a casa, separar roupas para doação, eu pegava a caixa que estava o chale, mas eu nunca consegui doar ele para ninguém. Era tão novinho, nunca ninguém tinha tocado naquele chale, a não ser eu que teci. Então, logicamente, era a única pessoa que teceu, que mexeu naquele chale. E eu novamente guardava o chale no armário. E nesse dia, quando eu fui visitar a Mazé, antes de sair de casa, uns dias antes, eu peguei o chale. E na hora me veio aquele sentimento, já sei para quem eu vou dar esse chale. Esse chale eu vou levar para a Mazé. Ela vai gostar, eu vou levar esse chale para a Mazé. E naturalmente eu peguei o chale, mais uma blusinha que eu tinha comprado para ela, que foi até a blusa que eu tirei as últimas fotos dela, porque na hora que eu entreguei os presentes, ela foi lá no quarto e voltou com a vestida na blusa. E ficou muito bonita para ela. E eu falei, vamos registrar, vamos tirar umas fotos aqui. Foram as últimas fotos que eu fiz da Mazé. E eu entreguei o chale para ela, ela achou lindo, jogou sobre os ombros e girou para lá e girou para cá, com aquele chale branco nas mãos. Falei, pronto, foi feito para você. Ela agradeceu muito e ficamos ali conversando bastante tempo. Aí, como ela sempre fazia, ela me acompanhou até o portão. Chegando no portão, sempre a gente se despedia, beijinho no rosto, um abraço, e até breve, daqui a pouco eu estou de volta e tal. Só que naquele dia,
Eu acho que eu me despedi dela umas 3 ou 4 vezes, porque toda vez que eu ia me afastando, ou ela me chamava, ou eu lembrava que tinha algo para falar para ela, e voltava. E a gente conversava mais um pouquinho, e eu despedia de novo. Não, agora eu vou embora, agora eu vou mesmo. E me afastava mais um pouquinho, ela, Sônia, eu lembrei de uma coisa, vem cá. E falava, e voltava ali no portão e conversando. Depois de passado tudo, né? Naquele momento eu não compreendi, mas depois eu compreendi. Algo estava segurando a gente ali. Um mistério que foge ao nosso alcance, ao nosso saber, à nossa capacidade de enxergar. Naquele momento, algo nos segurava ali, uma com a outra. Eu não sabia bem o que era, mas depois eu tive a certeza. Então, pela última vez, eu despedi, beijinho no rosto, falei, agora eu vou embora mesmo, tchau. Ela queria até o ponto do ônibus, já estava anoitecendo, eu falei, não, fica na sua casa, ela não estava se sentindo muito bem. E eu fui me afastando e eu olhava para trás de vez em quando para ver se ela já tinha entrado, ela continuava no portão. Eu fazia um tchauzinho, ela dava um tchauzinho para mim, eu andava mais um pouco, eu pensava, bom, acho que agora ela entrou. E virava a cabeça, voltava a cabeça para olhar, lá estava a Mazé em pezinha do lado do portão. E assim eu fui caminhando até virar a esquina. Essa foi a última imagem que eu tive da Mazé. E fui-me embora. Passou acho que uma semana e meia mais ou menos. Eu recebi a notícia de que ela tinha nos deixado. Ela tinha partido. Olha, eu nem vou dizer o quanto eu sofri com isso. Fiquei muito triste, chorei muito, foi muito triste para mim, como foi para muitos, na maioria dos amigos. Mas fazer o quê, né? Eu me preparei para ir lá prestar a última homenagem e coloquei a identificação da Academia de Letras, que futuramente ela entraria para a Academia de Letras, né? E cheguei no velório. Estava cheio de amigos, cumprimentei alguns logo ali na chegada e fui para perto do caixão para olhar minha amiga pela última vez. E para minha surpresa, quando eu cheguei perto do caixão, ela estava assim serena, um rosto tranquilo, bonito. E eu olhei sobre o corpo dela, ela estava com os bracinhos cruzados, né? Por cima dela, arrumado e ajeitadinho para ela, o chale branco. Nossa, a hora que eu olhei aquilo, eu voltei a quase 50 anos atrás e me vi tricotando aquele chale, ponto por ponto, achando que era para mim. Num carinho, assim como eu fiz o chale da minha mãe, eu fiz aquele chale. Ele era cheio de rosas, de flores, né? Foi o único trabalho grande de crochê que eu fiz. Se eu soubesse um dia que não mais te veria, eu beijaria você, te abraçaria mais forte, te pediria desculpas por não te ouvir mais. Se eu soubesse que nunca mais ouviria a tua voz, eu gravaria cada momento só pra rever depois, ao invés de deixar você partir sem saber o quanto eu te amava.
só depois que não pensei em nós dois. Tudo eu, o meu trabalho, eu me esqueci do tempo. Perdi a chance de dizer